Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia aí para todo mundo. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre métodos de inovação para engatilhar na nossa reta final aí da nossa disciplina. Hoje, pessoal, a gente vai começar a entrar nessa seara de métodos de inovação, né? E eu quero explorar esses métodos de inovação com vocês. Depois vamos ver se a gente consegue entrar um pouquinho em dinâmicas de reunião para a gente terminar o, o conteúdo e aí a gente vai para a nossa P2. Então, olha só, falando um pouquinho de métodos de inovação, pessoal. Eu até nem estou com o modo de apresentação aqui, então as coisas vão meio que aparecer ao todo no slide e a gente vai falando mesmo assim. Então aqui, ó, nos projetos de engenharia é muito corriqueira a necessidade por soluções para diversos problemas, né? E isso aqui a gente está cansado de saber, né? O engenheiro basicamente ele nasceu para resolver problemas, né? Talvez o maior treinamento que a gente tem na nossa carreira é a solução de problemas de diversas áreas. Até por isso que tem várias profissões aí que não são necessariamente engenharia que acabam contratando muitos engenheiros aí para atuar, né? Então você tem basicamente engenheiro espalhado em um monte de profissões aí. É porque a ideia é que a gente já é treinado naturalmente para resolver problemas, né? Nossa cabeça ela já funciona nesse sentido de resolver problemas. Então a gente acaba se encaixando bem em muitas áreas aí do mercado. Essas soluções que a gente tem que levantar, muitas vezes elas devem não apenas ser eficazes, mas também ser inovadoras, por alguns motivos aqui, ó. O primeiro motivo, por exemplo, é que tem problemas que ainda não foram resolvidos, né? Talvez esse é o primeiro ponto onde a gente pensa sobre inovação. Porque às vezes você tem um problema e esse problema ele é um problema não resolvido, ok, mas ele é um problema que tem muito potencial caso seja resolvido, né? Um desses problemas, por exemplo, é o grafeno, né? O grafeno ele é um arranjo dos átomos de carbono, ele é uma estrutura de carbono basicamente, e ele é um arranjo planar dos átomos de carbono que permite ou que possui algumas propriedades muito interessantes. Então ele possui uma resistência mecânica muito interessante e ele possui propriedades elétricas também muito interessantes. Então com grafeno você conseguiria gerar baterias aí de alta capacidade de armazenamento de energia e baterias que viciam muito pouco, né? Qual que é o problema com o grafeno? Né? Se a gente conhece o grafeno, se a gente sabe que ele é capaz disso, por que a gente não consegue produzir o grafeno? Ou por que a gente não usa o grafeno, na verdade? Já até me adiantei aqui. A gente não usa o grafeno porque a gente não consegue produzir ele em escala. Né? O grafeno, ele é uma camada única de carbono, ele tem um arranjo todo certinho lá, mas ele é uma camada, não sei se existe essa palavra, mas uniatômica, talvez. É uma camada de um átomo de carbono com um arranjo específico. Essa camada de carbono ela é muito difícil de ser produzida em escala. Né? O que se consegue, as formas que se consegue produzir carbono ou grafeno hoje, na verdade, por incrível que pareça, a forma mais conhecida é com uma fita. Né? Então você deposita grafeno sobre uma superfície e você cola uma fita sobre essa superfície e puxa. E não é em 100% das vezes que você consegue extrair uma camada de grafeno, mas eventualmente você consegue extrair, por causa da cola e tudo mais, uma camada única de carbono e essa camada única ela aparece na forma de grafeno, né? Essa o problema com essa técnica é que imagina se você precisar
gerar ou produzir todo o grafeno do mundo utilizando fita, né? Não dá. Além de você gerar porções muito pequenas nas fitas, você teria um trabalho enorme, né? De ficar puxando fita lá e tudo mais, gerando, né? E é ter um desperdício de fita, de cola, de não sei o que, é absurdo. Então hoje o grafeno ele não é comercialmente viável, mas ele é um elemento, ele é não é um elemento, né? Mas ele é uma substância, um material que possui o poder de resolver um grande problema da humanidade em curto prazo, que é justamente o problema das baterias, né? Hoje a gente tem baterias que são muito pesadas, basicamente, né? Então, mesmo as baterias mais novas que a gente possui, que são as baterias de lítio, é, a gente tem bateria de níquel também, níquel cádmio, ligas de lítio, coisas assim. E essas baterias elas têm alguns problemas, né? Um dos problemas é que a densidade de energia que por massa mesmo, que essa bateria consegue armazenar é muito baixa, né? Se você comparar, por exemplo, por que um veículo elétrico ele ainda é inviável hoje, apesar de que várias empresas já estão gerando veículos elétricos. O que acontece é que a quantidade de massa que você precisa adicionar no veículo para armazenar energia suficiente para você ter a mesma autonomia que você teria com um combustível fóssil ou combustível vegetal, né, que seria o fóssil gasolina e diesel e vegetal biodiesel e etanol, né? Então a quantidade de massa que você precisa adicionar para você ter a mesma autonomia é muito grande, né? Você precisa enquanto de gasolina você precisa de, sei lá, 40 quilos no seu veículo, de bateria você precisa de 400, 500 quilos, é muita coisa, né? Então isso prejudica várias coisas, inclusive prejudica o consumo, né? Porque você tem que carregar mais massa e tudo mais. Então, o próprio consumo, a própria autonomia é prejudicada só pela massa das baterias, né? E tem vários problemas. Outro problema com as baterias é o fim do ciclo de vida, né? Quer dizer, beleza, eu tenho um veículo lá, eu tenho uma bateria, eu vou usar com vocês um dado de moto elétrica, né? Que eu já vi esse dado por aí, mesmo porque tem até empresa brasileira que faz moto elétrica já. E a bateria da moto elétrica, ela possui um ciclo de vida limitado. Se eu não me engano, são 5.000 cargas, né, que ela possui. Então, depois que você deu 5.000 cargas, a vida da sua bateria acabou. Você tem que trocar essa bateria. E eu acho que não são 5.000 cargas, eu não me lembro bem agora. Mas é algo do tipo 1.000 cargas, uma coisa assim. O 5.000 é o preço. A bateria eu sei que custa 5.000 reais. Então você imagina, a cada 1.000 cargas, e imaginando um uso, pelo menos. Eu escutei meu computador fazendo uns barulhos aqui. Acho que tá tudo. Né, vocês estão me vendo aí ainda, né? Acho que tá tudo certo. Vindo da tela, tudo. O que acontece é que você imagina, primeiro, se você tem uma moto elétrica, a cada 3 4 anos você vai ter que gastar 5.000 reais de bateria. Isso já é um impeditivo grande, né? Mas eu acho que o principal é a questão do fim de vida mesmo, do ciclo de uso, né? Quer dizer, como que eu faço para reciclar uma bateria? Ou como que eu faço para reciclar esse tanto de bateria que vai ser gerado se todo mundo começar a usar veículo elétrico do nada, né? Então eu tenho vários problemas aí que precisam ser resolvidos, né? E se a gente conseguir produzir grafeno através de alguma inovação, alguma coisa, o problema acabou, né? Então essa é uma inovação que se faz muito necessária aí para a sociedade. E tem muita gente estudando já como que seria um método eficiente de produção de grafeno. Mas é uma inovação que a humanidade ainda precisa. Depois, a gente pode, além de problemas não resolvidos,
a gente tem problemas com soluções muito pouco eficientes. Aqui eu coloquei um exemplo só para lembrar do que eu ia falar para vocês. Ah, alguns anos atrás eu estava dando uma palestra num evento do SAE, né, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva. E nesse evento eu estava falando sobre absorvedores de vibração, né? E aí o que aconteceu foi muito interessante, porque existia um veículo, tinha um rapaz lá que eu conheço, que trabalha numa montadora, e tinha uma picape dessa montadora que ela possuía câmbio automático, então ela não tinha embreagem, ela tinha um conversor de torque, né, que transmitia o torque do motor para a transmissão. E o conversor de torque, não sei se todos vocês sabem como ele funciona, até vou colocar aqui uma aba aqui. Como que você transmite potência de um motor para um câmbio automático, né? Você faz através do conversor de torque. O conversor de torque, se você olhar por fora, ele tem essa cara aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Abrir imagem nova aqui. Não, eu queria só a imagem. Aqui. Então aqui, ó. Aqui, esse lado aqui, ele vai ser conectado no motor, né? E aí aqui você tem algumas como que eu vou dizer, aqui nesse caso desse conversor de torque específico, ele coloca um clutch assembly aqui, mas é só uma rigidez torsional que você tem aqui. Depois você tem alguns discos aqui, ó, que tem várias pás aqui, parece uma turbina, até o nome é turbina mesmo, tá vendo? E aí você tem o estator aqui, que é só para melhorar questões de fluxo aqui dentro, e você tem o propulsor que está aqui do outro lado. Então o que acontece? Você vai girar essa turbina aqui com o motor. Essa turbina ela vai criar um fluxo de óleo dentro desse dispositivo aqui, e esse fluxo de óleo vai causar arraste nesse outro dispositivo aqui, ó. E esse outro dispositivo aqui está conectado na transmissão. Então, basicamente, quando o veículo é automático e normalmente tem conversor de torque, o que acontece é que a gente faz a transmissão de torque através de arrasto. Então você sempre tem uma diferença de velocidade entre o motor e a entrada do câmbio aqui, né? Porque você tem justamente o escorregamento para você poder ter o arrasto, né? Se as velocidades fossem iguais aqui, da turbina e do rotor, o arrasto seria zero, né? Então você tem uma diferença de velocidades. Só que o que acontece? Pelo fato de eu ter óleo aqui dentro, essa questão do arrasto do óleo, ela ajudava a reduzir a quantidade de vibrações que o sistema tinha, né? Então eu tenho uma vibração que vem do motor aqui e ela vai para a transmissão, e esse óleo que tem aqui, esse óleo ele tem uma viscosidade, vamos colocar, estou tentando explicar de uma maneira simples. Esse óleo ele tem uma viscosidade, e quando você tem um fluxo de óleo aqui dentro, você tem dissipação de energia por causa da viscosidade. Essa dissipação de energia ajudava a você ter menos vibração na transmissão. Então, beleza. Só que o que acontece? Como eu falei, esse arrasto de óleo ele causa dissipação de energia, né? E a dissipação de energia ela é péssima porque você está jogando energia fora, que você poderia estar usando para mover o seu veículo. Então o que acontece no fim das contas é que você tem, com esse arrasto de óleo, você perde bastante eficiência. Aí o que acontece? Para você não ter essa perda de eficiência 100% do tempo, esse dispositivo aqui ele funciona de uma forma que quando você está acelerando, né, quando você precisa transmitir um torque variável, perdão, um torque variável para sua transmissão, ele permite esse escorregamento.
E quando você está numa uma condição de velocidade constante, baixa variação de rotação, por exemplo, eu estou numa pista, estou na Bandeirantes a 120 km por hora. Não vou variar muito essa velocidade. Então o que acontece? Existe um mecanismo externo aqui a esse disco aqui, depende do caso, mas vou descrever para vocês externamente aqui para que vocês consigam imaginar, que é uma cinta de travamento, né? Então quando a velocidade relativa está muito baixa entre o motor e a transmissão, esse arraste ele só está dissipando energia. Então você tem uma cinta de travamento que trava esse propulsor aqui nessa capa frontal, e aí você não tem mais velocidade relativa entre o propulsor e o motor, então você não tem mais arraste de óleo e você para de dissipar energia com isso. O que acontecia no caso desse veículo especificamente? Esse amortecimento aqui, essa dissipação de energia que tinha aqui dentro, ela ajudava a diminuir a vibração que ia do motor para a transmissão. Quando você aplicava a cinta de travamento aqui, você acaba com essa dissipação de energia. Então o motor fazia com que a transmissão vibrasse muito, né? E a primeira solução dessa montadora foi fazer o quê? Foi tirar a cinta de travamento. Então o que acontecia? Você resolvia o problema de vibração, o veículo vibrava bem menos, só que por outro lado, você tinha o problema do consumo. O consumo era muito alto, justamente por causa disso, né? Então, como o problema de vibração é que tornava o veículo inviável, eles optaram por resolver esse problema de vibração. Só que, logicamente, aliás, optaram por resolver o problema de vibração em detrimento ao consumo. Só que, logicamente, essa solução ela é altamente ineficiente, né? Você precisaria de uma solução melhor para o mesmo problema. Então, olha só que interessante. O problema existe, a solução existe, só que a solução é ruim, né? Ela não é uma solução boa, porque ela causa um detrimento muito grande lá no seu consumo. Então, houve algumas investigações nessa empresa, no sentido de engenharia, obviamente. Então, fizeram investigações lá e desenvolveram uma solução que foi um sistema que a gente chama de absorvedor de vibração. Então, o que acontece? Quando você tinha... quando a cinta de travamento aqui não estava travada, você tinha transmissão de torque através do óleo tal, com dissipação de energia, e não tinha problema de vibração. Até o momento que você precisava travar a cinta. Travou a cinta, aparecia o problema de vibração. E aí o que eles fizeram? Quando a cinta travava, eles fizeram com que um outro dispositivo, que é o absorvedor de vibração, entrasse em ação. Então, você tem um absorvedor de vibração e o projeto desse absorvedor não é nada simples para um sistema desses. E aí eles colocaram um absorvedor de vibração lá e... Aí, quando você tinha a cinta travada, ele entrava em ação e ajudava a reduzir bastante a vibração nesse regime onde a cinta estava travada. Então, você elimina o problema de vibração ou torna ele aceitável sem você ter o detrimento na parte de consumo, né? Então, eles conseguiram aumentar ou reduzir o consumo do veículo drasticamente. Eu me lembro que foi algo do tipo 20% menos consumo, só por causa dessa solução de absorção de vibração, aí, em vez de você deixar o negócio moendo e dissipando energia sozinho. Então, repara que aqui foi necessário uma inovação, mas não necessariamente porque você não tinha uma solução para esse problema. Agora aconteceu algo que aconteceu outro dia também, que foi o seguinte: meu mouse sumiu, agora ele voltou. A gente precisa fazer assim. E então aqui você tem uma solução aqui no sentido de que você já tinha um problema, mas ele estava, aliás, você já tinha uma solução, mas ela não estava bem resolvida. E aí você cria uma inovação para tornar uma solução muito mais eficiente. Então isso aqui é um ponto interessante. Outro ponto importante aqui, e esse ponto ele até talvez ele é algo que move todas as soluções aqui,
é que existem problemas cujas soluções são patenteadas, né? E aqui eu coloquei um exemplo aqui do pêndulo centrífugo, que é algo com que eu trabalhei, né, diretamente. Esse pêndulo centrífugo é um tipo de absorvedor de vibração. Na verdade, é um absorvedor de vibrações que eu estudei no meu doutorado. E o que acontece? Existia uma aplicação na empresa para a qual eu prestava serviço que precisava desse pêndulo centrífugo. Só que o projeto que funcionava bem, né, o design que funcionava bem de pêndulo centrífugo, era patenteado pela concorrente, né? Então, o problema foi: desenvolva outro projeto, né, outro modelo que possua a mesma capacidade de absorção de vibração e tudo mais, só que não tenha, que não seja dentro desse modelo que é patenteado pelo concorrente, né? Por quê? Porque eles até utilizavam o modelo do concorrente, só que para utilizar esse modelo eles tinham que pagar royalties, né? E pagar royalties era muito caro. Então, se a gente conseguisse resolver esse problema, você economizaria milhões para a empresa. Isso seria algo extremamente bom, né? Então, aqui você tem aqui, às vezes você tem que inovar porque o seu concorrente já usa uma solução e aí ou você não pode usar ou você tem que pagar muito caro para usar e isso torna o seu produto inviável, né? Então, a gente tem vários motivos aqui pelos quais a gente tem que realizar inovação. Então, por esses motivos, se estimula que os engenheiros e projetistas alcancem soluções inovadoras para os problemas abordados. Fora que, se você encontrar uma solução inovadora, você pode patentear a sua solução, né? E aí você passa a receber royalties se alguém quiser utilizar a sua solução, o que pode ser bastante vantajoso. Falando sobre inovação aqui, pessoal, o que é inovação? Basicamente, gerar inovação significa criar soluções ou usos para determinados conceitos que ainda não foram explorados anteriormente, né? Quer dizer, inovação ela pode vir no sentido da invenção, de você inventar algo que não existe, mas a inovação ela pode não ser isso. A inovação ela pode ser um uso diferente para a mesma tecnologia, né? Tem um caso que é muito já é um pouco antigo, na verdade, mas é muito interessante de que existia um processo industrial. Eu não me lembro para que era esse processo agora, mas esse processo ele precisava de uma filtragem, né? Ele precisava de uma filtragem que permitisse a passagem de partículas muito pequenas, né? E o pessoal que estava desenvolvendo esse processo não conseguia encontrar um fabricante que produzisse uma peneira, vamos dizer assim, com orifícios tão pequenos, né? Eles não conseguiam esse fabricante, os fabricantes falavam que não dava para produzir desse tamanho, e aí isso aí acabava tornando o processo inviável, né? E aí o que aconteceu foi que até num contato pessoal, um membro dessa equipe, ele entrou em contato com um membro de uma outra equipe e essa outra equipe produzia fitas magnéticas, né? E para produzir fitas magnéticas, eles tinham um outro dispositivo que era um dispositivo que servia, se eu não me engano, ele era um filtro magnético, né? Ele era uma lente magnética. Então ele servia para fazer algumas modulações e direcionamentos em fluxo magnético que era utilizado para produzir as fitas magnéticas lá. E incrivelmente essa lente magnética ela era metálica e ela possuía micro orifícios para poder fazer esse alinhamento do campo magnético, né? E era justamente o que o outro cara precisava. Então a inovação aí acabou aparecendo desse ponto de que a pessoa conseguiu utilizar um outro dispositivo que tinha outra utilidade para fazer a filtragem que ele precisava, né? Então tem
inovações que não constam em você gerar um produto novo, né? Gerar uma solução nova, mas sim em você gerar um uso novo para algo que já existe, tá? Só para vocês manterem isso em mente, porque pode acontecer, tá? Eventualmente acontece. Inovação envolve originalidade. Por isso, e que era uma vírgula e não um ponto, por isso a grande parte das ideias inovadoras é registrada ou patenteada. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Quer dizer, se você precisa de uma inovação, você tem que verificar essa questão de registro ou patente duas vezes. A primeira vez que você verifica é para ver se não existe já uma solução que atenda aquilo que você precisa. E a segunda vez que você verifica é porque se você não encontrou uma solução e você gerou essa solução, você tem que registrar ou patentear essa solução. Porque senão alguém pode utilizar sem te pagar royalties, ou alguém pode utilizar e registrar no nome dessa outra pessoa ou empresa. E aí você perde a propriedade intelectual sobre aquela solução também. E existem dois tipos principais de inovações aqui que elas são importantes e é legal a gente ter isso aqui em mente, né? A gente conhecer quais são os tipos de inovação. Então, a gente tem um tipo de inovação que a gente chama de inovação incremental. O que é uma inovação incremental, pessoal? Uma inovação incremental é uma inovação que cria uma melhoria no uso ou desempenho de uma solução, mas que não necessariamente é uma mudança de paradigma ou tecnologia, né? Então você tem algumas inovações mais simples, do tipo assim, vamos imaginar aqui. Até tem uma. A primeira que me veio à mente aqui talvez seja polêmica, mas vamos lá. Tecnologia flex, né? De combustíveis. Ela não ela pode ser pensada como uma inovação incremental, né? Porque o motor do veículo ele não deixou de ser um motor a combustão. O que aconteceu foi que começou a se utilizar algumas tecnologias, por exemplo, a injeção eletrônica, que já existia, né, com todo o mapeamento eletrônico, a sonda lambda, que já existia, coisas que já existiam, né, para que você... e lógico, houve algumas adaptações do motor para que você conseguisse um motor que conseguisse operar com dois combustíveis, mas foi uma inovação incremental, no sentido de que você pegou um veículo que era só movido a álcool ou só movido a gasolina e você transformou esse veículo em um veículo movido aos dois combustíveis ou a uma mistura dos dois, né, que você pode utilizar. Talvez outra inovação que seja incremental e seja uma inovação simples, seja, por exemplo, se você pegar bom, vamos ir para essa indústria. Eu não queria ir para essa indústria agora porque ela vai vir depois, mas vamos agora. Você tinha a indústria fotográfica, por exemplo, né? Então a máquina fotográfica, a câmera fotográfica, anteriormente ela precisava de filme, né? E aí você tinha algumas inovações. Então, por exemplo, antes você tinha um filme que era muito difícil de revelar. Depois mudaram a química do filme e aí você conseguia revelar esse filme com uma máquina, em uma hora você revelava a foto, não sei o quê. Então era algo que foi uma inovação, mas foi uma inovação incremental, né? No sentido de que, pô, agora eu melhorei esse produto, agora você consegue utilizar ele mais rápido, beleza. O que é uma inovação, passando para a segunda aqui, o que é uma inovação disruptiva? Uma inovação disruptiva é uma inovação que quebra um padrão, né? Ela provoca uma total quebra de paradigma ou mudança de tecnologia ou conceito. Uma inovação disruptiva na indústria fotográfica. Sensor ótico. Eu tô com problema de mau contato aqui no meu computador. Pera aí, gente. Esse palito. Vamos ver se melhora aqui. Sensor ótico digital.
para câmera fotográfica. Então, o que que acontece? Você tinha as câmeras fotográficas, antes tinham um filme, né? E elas passaram a não utilizar mais filme. Quer dizer, você tirava a foto e a foto já estava ali na sua câmera. Não sei se vocês lembram das primeiras, mas as primeiras tinham uma memória bastante limitada. E aí você tinha que levar a câmera na loja que revelava a fotografia para você revelar. E aí eles imprimiam uma fotografia com várias mini fotografiazinhas, tipo assim, cabia umas 30 na memória. E aí você escolhia quais você queria revelar. Você pagava pelas que você queria revelar e imprimia instantaneamente. Depois as câmeras passaram a ter tela. E aí acabou, né? Aí você tira a fotografia, você olha na hora se a fotografia ficou boa ou não. E aí, se não ficou boa, você já tira outra, já apaga, já tal. Ninguém mais revela a foto, você só revela quando você quer botar um quadro na sua casa, né? Fazer um enfeite. Você nem revela mais foto. Então, essa questão do sensor óptico digital, ele foi uma inovação disruptiva, né? Acabou a indústria do filme. A empresa Kodak, ela sofreu demais com isso daí, porque ela não aderiu à inovação disruptiva. Ela simplesmente achou que o mundo ia continuar usando filme até o fim da vida. Então, isso foi uma inovação disruptiva. Houve várias na história da humanidade, né? A internet é uma inovação disruptiva. Se eu for falar de uma moderna importantíssima, a tecnologia blockchain, né? Também é uma inovação disruptiva. Não sei se vocês estão muito por dentro, mas se não estão, eu sugiro que estejam e pesquisem sobre, porque a tecnologia blockchain ela vai revolucionar a maneira como a economia funciona, basicamente. E não só a economia, várias coisas. Mas, falando de uma maneira bem simples, qual que é a grande inovação da tecnologia blockchain? Imagine um arquivo de computador. Né? O que impede de você pegar um arquivo de computador e copiar e ficar com dois arquivos de computador iguais? Nada impede. Então, baseando-se nesse princípio, ninguém poderia utilizar algo como dinheiro na forma de arquivos de computador, porque seria a maneira mais fácil do mundo de você copiar dinheiro, né? De você gerar dinheiro que não existe. Imagina que a sua nota de R$ 50 é um arquivo de Word. Aí você copia o arquivo de Word, cola e você tem quantos reais você quiser. Porque você pode ficar dando Ctrl V o dia inteiro ali e se tornar um milionário em poucos minutos. Mas o que acontece? A tecnologia blockchain ela vem justamente no encontro disso daí, né? Quer dizer, você tem agora uma forma de mostrar que um arquivo digital é único, né? Não queria chamar de arquivo, mas que um objeto digital é único, né? E que ele possui uma tutela, e essa tutela a transferência dessa tutela ela é rastreável. Então o que acontece? Eu tenho uma NFT, vamos dizer assim. NFT é a sigla para Non-Fungible Token. Pode ser qualquer coisa. Vamos dizer que eu tenho uma imagem e essa imagem é um NFT. Beleza. Eu tenho a custódia dessa imagem. Essa imagem é minha, né? Então, se qualquer outra pessoa disser que a imagem é dela e quiser usar essa imagem, eu tenho registrado não em um computador, mas em uma rede de milhões de computadores e num processo de criptografia que aquele token é meu. E acabou. E aquele token é meu. E ele é único. Então, o que acontece? Você consegue criar objetos digitais, né? Objetos eletrônicos que são únicos e que possuem custódia única. Então, você acabou de criar algo que pode ser utilizado como dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele tem que ser único, ele não pode ser replicável e ele tem que ter custódia.
Então, você pode utilizar agora arquivos eletrônicos como dinheiro. O blockchain, as redes blockchain, elas possuem várias formas de funcionamento. Nem todas são iguais, você tem vários paradigmas aí de funcionamento. Mas basicamente consiste no seguinte, vou explicar para vocês como que funciona a rede blockchain que opera por trás do Bitcoin, por exemplo. Essa rede hoje ela funciona de uma forma que quando você faz uma transação, né, então você vai alterar a custódia de um objeto digital, né, quando você faz uma transação, essa transação ela é testemunhada por diversos computadores, muitos computadores da rede. E aí o que acontece? Essa transação só é validada através de um processo de criptografia e você tem muitos computadores validando esse processo simultaneamente, né? E quando esses computadores todos conseguem validar o processo, ou pelo menos a maioria deles consegue validar o processo, esse processo é validado na rede, né? Então você tem como se fossem testemunhas, né? E a rede ela funciona através como se fosse uma votação. Então, se 50% mais um dos computadores da rede entenderem que aquela transação foi válida, aquela transação foi válida, né? E então, não vou dizer que é impossível, mas hoje eu acredito que seja quase impossível você não hackear, mas você enganar uma rede dessas, né? Porque você precisaria ter uma quantidade de computadores absurda. Você precisaria ter mais do que 50% dos computadores da rede na sua mão para que você conseguisse falsificar isso. E mais do que 50% dos computadores da rede seriam muitos milhões de computadores. Então, assim, simplesmente vamos dizer que assim é pelo menos imprático você querer enganar uma rede dessas, né? E qual que é a grande vantagem dessa questão de criptografia e tudo mais? A custódia de bens agora de valor, ela passa a ser mais simples, né? Porque imagina que você tem lá o seu patrimônio. Você tem, sei lá, alguns milhares de reais. Não precisa ser nem milhões. Alguns milhares de reais. Você tem 100 mil reais guardado lá. Beleza. Você não vai ficar com esses 100 mil reais na sua carteira, né, na sua casa, porque tem um problema de segurança aí, alguém pode entrar e pode roubar e você vai ficar sem o seu patrimônio, né? Fora que dinheiro parado ele vai começar a estragar e tudo mais. Se você tiver isso aí em ouro também, ele não estraga, mas tem um grande problema de você poder perder isso aí de diversas formas, né? Quer dizer, pode ter um incêndio na sua casa, pode entrar gente para roubar, pode acontecer um monte de coisa. Então, você tem, com esses ativos digitais agora, você tem a possibilidade de custodiar os seus ativos em carteiras, né? Você pode ter uma carteira digital, essa carteira digital, inclusive, ela pode ser desconectada na internet, ela pode ser uma carteira que a gente chama de fria, e ela é como se fosse um pendrive, né? Então você pode custodiar isso daí, ela tem todo um sistema de segurança baseado em palavras-chave e tudo mais, e se você perder as palavras-chave, você simplesmente perdeu todo o seu patrimônio, então tem que tomar cuidado com isso. Mas, qual que é a vantagem? Eu posso ter zilhões de dinheiros sob a minha custódia, não mais sob a custódia de um banco ou de algum lugar onde eu ache que esse dinheiro vai ficar seguro. Então isso daí é uma inovação e ela é uma inovação disruptiva, porque você não precisa mais de intermediários, você não precisa de banco, você não precisa de nada. E as moedas desatreladas a países, você não precisa nem de um país para ter a sua moeda, né? Então isso aí acaba eliminando a dependência das pessoas de um país. Tem outras questões econômicas, por exemplo, questão inflacionária, né? A inflação acontece porque o país ele pode emitir moeda, né? A partir do momento que as pessoas adotam moedas que não dependem da emissão de países, isso acaba se tornando algo muito bom, porque você acaba entrando numa moeda que tem um poder de não ter inflação,
né? Então, isso é algo que para nós até hoje é novo, né? Não tem. Você sempre uma moeda, ela sempre é a moeda de um país e esse país para pagar suas dívidas, né? Normalmente ele não tem dinheiro, então ele imprime mais dinheiro para poder pagar as dívidas. E o resultado, o efeito colateral disso é que o seu dinheiro acaba perdendo o valor de compra. Então você indiretamente paga as dívidas do seu governo. Mas voltando aqui, esse tipo de inovação é disruptivo, né? Ele quebra um padrão, ele transforma a sociedade, ele transforma o uso daquele negócio. É, uma inovação disruptiva, totalmente disruptiva, por exemplo, foram os smartphones também. Né? O smartphone, né, o fato de você poder ter uma tela ali, de você poder ter internet no celular, né, mexer na internet no celular, você ter aplicativos, isso eram coisas que há 20 anos atrás era quase impensável, né? Ninguém imaginava. Por exemplo, quando a gente usava só computador, é, a inclusão digital das pessoas era muito baixa, muito baixa. Né? Você não conseguia pegar uma pessoa que tinha mais idade, pegar, sei lá, meu pai, minha mãe, por exemplo. Meu pai já usava o computador, mas a minha mãe não. E eu queria fazer uma inclusão digital com a minha mãe, né? Então eu falava, mãe, vamos lá, vamos no computador. Fiz um e-mail para minha mãe, não tinha nem muita rede social, fiz um e-mail para minha mãe. Ela começou a mandar e-mail pro irmão dela, digitar para irmã dela. Começou uma inclusão digital, mas muito lentamente, assim, muito devagar. Depois eu fiz um perfil no Facebook para minha mãe. Nossa, que legal. Ela ficou brava comigo quando eu fiz, porque ela falou, pô, agora, além de cuidar do e-mail, eu vou ter que cuidar do Facebook também. Aí passou um tempo, vieram os smartphones, a gente comprou o smartphone para minha mãe. E cara, e hoje a minha mãe ela mexe com destreza no smartphone, né? Então ela instala aplicativo, apaga aplicativo, manda, troca mensagem pro WhatsApp, tem perfil no Facebook, tem perfil no Instagram, não sei o quê. Então isso daí foi uma inclusão digital tremenda, né? Que aconteceu para muitas pessoas por causa do smartphone, porque as pessoas tinham medo de sentar no computador, mexer, falar, vai que eu faço alguma coisa errada. O computador parecia algo inacessível. Quando o celular está muito acessível, está muito na mão, é muito fácil de mexer. Digo que você não precisa nem ser alfabetizado para mexer no celular, porque o meu filho de 4 anos ele faz de tudo no celular, inclusive instala aplicativo, apaga aplicativo, ele faz absolutamente tudo e ele não sabe ler. Então não precisa ser alfabetizado para isso. Ele consegue fazer muita coisa. Então você tem essas inovações que são disruptivas, isso é muito bom para a sociedade. Mas elas não são as únicas, né? As incrementais também são muito importantes. Então aqui, ó, muitas pessoas acreditam que apenas as inovações disruptivas são importantes, né? Porém, as inovações incrementais são essenciais ao mercado, uma vez que trazem vantagens competitivas aos produtos oferecidos e extraem do produto um potencial maior do que o entregue anteriormente. Né? Se você pegar inovações incrementais interessantes, por exemplo, novos aplicativos, né, para celular, você tinha uma inovação incremental que foi muito prestigiada aqui no Brasil, muito boa para nós, foi o WhatsApp. Né? Antes do WhatsApp, todo mundo tinha que pagar para enviar SMS. Depois do WhatsApp, ninguém mais paga para enviar SMS. O mercado de SMS foi para zero nas operadoras. Né? Só serve hoje para telemarketing e confirmar alguma operação que você fez no banco. Mais nada. Então, isso foi uma inovação que não foi disruptiva, mas foi incremental e foi muito boa. Né? Ideias inovadoras não são fáceis de se encontrar. São ideias que são obtidas em fluxos de pensamento não habituais. Né? Quer dizer, a pessoa que faz inovação, que procura inovação, ela tem que encontrar o problema para resolver e ela tem que encontrar uma solução para aquele problema que não é uma solução óbvia. Né? Por isso que não é fácil de você encontrar essas ideias. Então, são ideias obtidas em fluxos de pensamento não habituais. E por isso é comum que sejam as ideias mais difíceis de se obter. Por isso, há alguns métodos que criam inovação, que criam condições favoráveis para esse tipo de ideia. Hoje a gente vai começar a ver esse método TRIZ. É algo muito interessante, é algo muito legal e com certeza não vai dar tempo de ver tudo do TRIZ hoje. Eu acho que nem até o final do semestre a gente vai ver tudo, mas é algo muito legal.
Esse método TRIZ, ele tem uma congruência com outro método que eu conheci antes do TRIZ, que é um método que se chama VOICE. E, na verdade, o VOICE eu acho que ele talvez seja derivado do TRIZ, porque tem muitas semelhanças, né? Mas esse VOICE aí é um método alemão, WOIS, a sigla, e ele fala, para vocês terem uma ideia antes da gente entrar no TRIZ, o VOICE ele é como se fosse um processo de inovação baseado em contradições, né? A sigla é mais ou menos isso. E vocês vão ver que o TRIZ é mais ou menos isso também, tá? Então aqui, ó, o TRIZ ele não é um método único, mas ele é um conjunto de métodos criados para o desenvolvimento de invenções. Esse TRIZ aqui, e aí a gente pode oferecer 5 pontos na média do semestre para o aluno que conseguir ler isso aqui corretamente, a menos que tenha alguém aí que estuda russo, senão não vale. Mas brincadeira, mas é uma sigla em russo, obviamente, e ela aqui é teoria Rechenija Isobretatetsky, então, quer dizer, né? Não dá para entender o que significa, mas ela foi concebida na Rússia por eu acho que ele é engenheiro, esse Heinrich Solovich Altshuler, e a sua sigla, traduzida do russo para o inglês, seria Theory of Inventive Problem Solving, né? Ou, em tradução livre para o português, Teoria Inventiva para a Solução de Problemas, né? Eu fico olhando para essa tradução e tentando entender aqui, porque só dá para entender a teoria, né? O resto aqui, porque palavra é qual, mas tudo bem. E então a ideia aqui é que aqui eles desenvolveram uma teoria, e essa teoria ela é baseada em inovações, invenções aqui para a solução de problemas. Essa teoria ela foi desenvolvida para o auxílio nas soluções de problemas que pareciam insolúveis. Tem um pouquinho de história dela aqui, ó, né? Ela foi desenvolvida e refinada entre as décadas de 1950, 60, 70 e 80. Então você tem 40 anos de desenvolvimento dessa técnica aí, né? E esse desenvolvimento ele incluiu a análise de muitas patentes e a categorização de soluções e a documentação dos tipos encontrados e seus usos. A gente não vai cobrir aqui neste curso todas as técnicas da teoria TRIZ, mas sim algumas das mais voltadas à inovação, né? Mas é muito legal isso daqui, meio que entra um pouco na sua maneira de pensar e dá uma sacudida nas coisas, é bem bacana. Então olha só, a gente tem primeiro os princípios da inovação do TRIZ, né? Então os princípios da inovação eles são padrões de inventividade identificados pela equipe de Altshuler e classificados como particularmente inovadores, né? São 40 princípios e tem diversas formas de utilizá-los, né? Eu vou colocar aqui a tabelinha no próximo slide. Então você tem esses 40 princípios aqui da inovação. Como que eles obtiveram esses princípios? É aquilo que eu falei. Eles analisaram uma cacetada de patentes, muitas e muitas e muitas patentes, e eles analisaram as soluções, né? Os problemas e as soluções dadas para esses problemas. E aí, dessa correlação entre problemas e soluções, eles criaram uma lista de 40 itens que são algo que eles chamam de princípios da inovação, né? Os princípios da inovação, eles são como se fossem fundamentos que você deve observar quando você quiser fazer uma inovação, né? Então, tem vários itens aqui, e aí para cada solução que eles encontraram, ou para as soluções que eles encontraram, eles foram listando quais que foram os princípios, e vocês vão ver que esses princípios eles possuem uma forma geral, né? É legal a gente dar uma lida em todos eles, a gente já vai ler junto, mas eles buscam aspectos gerais da solução de problemas, né? Porque se você fosse listar aspectos muito específicos, aí você teria um grande problema, porque essa lista seria gigantesca,
né? No fim das contas, se você usasse todo o detalhamento possível, você teria uma lista com a igual quantidade de patentes que eles analisaram, né? Então eles foram procurando intersecções entre as soluções, né? Eles foram procurando elementos comuns entre as intersecções. E eles encontraram essa lista de 40 elementos. Só pelo fato dessa lista ter 40 elementos, ela já é um material extremamente valioso para nós, né? Porque ela pode te trazer inspiração, no mínimo inspiração, para você poder resolver o seu problema. Quer dizer, para qualquer problema que você olhe, você pode olhar para essa lista e encontrar de cara 40 formas de olhar para o seu problema e de tentar resolver o seu problema. Então, e vocês vão ver que as palavras, elas, algumas são mais específicas, remetem a coisas específicas, e outras são bem gerais, né? Dependem de uma interpretação do seu problema para você saber exatamente o que elas significam. Aqui, antes da gente ler também, a numeração delas é importante, porque depois o método exige conexão com outras tabelas, e essa conexão é feita através dessa numeração, tá? Então não é qualquer número que está associado às palavras. Então a gente tem aqui segmentação, extração, repara que são termos bem genéricos. Qualidade local, assimetria, fusão, né? Eu coloquei aqui a tradução em inglês porque tem algumas palavras que quando você traduz de uma língua para outra, você pode adicionar alguns sentidos que não eram os sentidos da palavra original, né? Então aqui fundir, merge, né? Só para dar um exemplo disso, desse negócio de palavra que eu acho muito interessante, talvez algumas pessoas da sala conheçam alemão, outras não, mas em alemão tem uma palavra muito interessante que é o por favor, né? O por favor em alemão é bitte e obrigado também é bitte, né? Então, não, obrigado não, perdão. O de nada, né? Quando a pessoa agradece, você faz a réplica, né? Obrigado por nada. Esse por nada é bitte também, né? Então, é engraçado porque eu falei com alguns alemães, e obviamente eu não falo alemão, eu falo inglês, mas quando você agradecia alguma coisa, alguns deles replicavam, né? Lógico que quando você agradece, a réplica em inglês tem várias, né? Mas a mais comum que a gente aprende aqui é you're welcome, né? Que também é de nada. E eles falavam, né? Você agradecia, eles falavam please, né? Please, por quê? Porque por favor e de nada em alemão é a mesma coisa. Então eles traduziam direto pro inglês e thank you, please. É engraçado. Então, quando você faz a tradução, né, você pode adicionar sentidos que não existiam na palavra anteriormente, né? Então, aqui, fundir no sentido de fazer o merge, de misturar mesmo as coisas, não fundir de derreter aqui, tá? Derreter é uma palavra diferente em inglês. Depois, universalidade. Esse aqui eu achei particularmente engraçado porque o autor é russo, né? Então, bonecas russas, que é aquela matrioska. Não sei se vocês conhecem a matrioska, mas vou colocar aqui para vocês. Matrioska é isso aqui, ó. São essas bonequinhas que vai uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E talvez isso possa ser utilizado para resolver problemas também. Inclusive eu já vi uma solução desse tipo aqui para desenvolver um eixo altamente flexível. Era um protótipo interessante. Depois aqui, antipeso, ação preliminar, antecipação da ação, acolchoamento antecipado. É muito, né? Você fica imaginando o que vai... Mas enfim, é a lista deles aqui. Melhoria ou equipotencialidade, da maneira contrária, né, inverter o problema, curvatura dinâmica, ação parcial ou excessiva. Quer dizer, você repara como esses termos são genéricos, né? Dificilmente eles remetem a coisas específicas assim. Outra dimensão, vibrações mecânicas, ação periódica, continuidade de ação útil, pular no sentido de skip aqui não é ficar pulando no mesmo lugar, é pular no sentido de pular uma ação, pular uma etapa,
né, por assim dizer. Depois a gente tem esse aqui eu traduzi do jeito que estava lá, que é transformar limões em limonada, tá exatamente assim na tabela, mas o significado disso é transformar uma desvantagem em uma vantagem, por assim dizer, né? O fazer uso de uma desvantagem para melhorar o seu projeto, o seu problema. Feedback, aqui também estava dessa forma, intermediário, né? Então, às vezes, isso aqui pode significar procurar meio termo, alguma coisa assim. Self-service, cópia, itens baratos e de vida curta contra caros e de vida longa, substituição mecânica, hidráulica e pneumática, cascas flexíveis e filmes finos, materiais porosos, mudanças de cor, homogeneidade, descartar e recuperar, mudanças de parâmetros, transições de fase, expansão térmica, oxidantes fortes, atmosfera inerte e materiais compósitos. Então eu fico imaginando a gama de problemas que esses caras analisaram para chegar nessa lista. Mas vocês vão ver que, por mais que pareça um negócio totalmente aleatório e sem sentido, isso acaba trazendo coisas interessantes, né? Acaba trazendo resultados interessantes. Então, essa tabela aqui é a primeira tabela que a gente vai ver do TRIZ e é a tabela de princípios de inovação. Esses aqui são os princípios de inovação. Essa matriz de princípios de inovação, ela é original do TRIZ e possui 40 princípios de inovação. Beleza. Uma das formas de você utilizar ela é como uma checklist mesmo, né? Realizando a leitura dos tópicos para buscar inspiração na solução de problemas. Aqui eu acho interessante a gente relembrar de que o TRIZ ele não é um método, ele é uma teoria, né? E como uma teoria, ele pode ser composto de vários desdobramentos e de vários métodos e de várias técnicas, não necessariamente uma. Mas essa teoria, ela possui alguns elementos centrais. Essa matriz de princípios de inovação, ela é um elemento central dessa teoria, né? Então, vocês vão ver que essa matriz ela é utilizada de várias formas, não de uma forma só. E aí, por isso que eu coloquei aqui que uma das formas é você utilizá-la como uma checklist. Então, você tem lá o seu problema e você tem alguns aspectos que você tem que olhar no seu problema. Então, será que se eu trabalhar com vibrações mecânicas, será que resolve? Se eu trabalhar com acolchoamento antecipado, se eu trabalhar com dinâmica, se eu trabalhar com descartar e recuperar, sei lá, né? Você tem que olhar para esses termos aqui. Primeira coisa, acho que seria tentar contextualizar o termo que você encontrou dentro do seu contexto, né, do seu problema, e aí sim tentar encontrar, quando você encontrar esse significado dentro do contexto, tentar encontrar uma solução que explore este princípio de inovação que está aqui. Os princípios, eles são respostas a uma outra matriz desse método, chamada de matriz de contradições técnicas, né? Essa matriz de contradições técnicas possui em cada item uma lista de princípios de inovação que podem ser utilizados para resolver uma contradição técnica. Deixa eu só corrigir aqui. Beleza. E essa matriz de contradição técnica aqui, ela é outra forma de utilizar a matriz de princípios de inovação. Na minha visão particular, ela é uma forma muito mais eficiente de se usar a matriz de princípios de inovação. Só que ao mesmo tempo, toma muito mais tempo, né? Se você só pegar os 40 princípios e olhar, é mais rápido, vamos dizer assim. Mas apesar de ser mais rápido, pode ser que você não tenha algumas ideias que você teria se você olhasse para essa matriz de princípios, para essa matriz de contradições técnicas. Por que eu falo isso? Porque quando você olha para a matriz de contradições técnicas, meio que você começa a ter uma compreensão um pouco melhor já do seu problema. Porque você começa a contrapor características do seu problema. E aí, quando você contrapõe essas características, você consegue encontrar conflitos em potencial e olhar para soluções de outra forma, né? Então vamos entrar aqui, ó. Essa matriz de contradições técnicas é uma matriz bem grande,
ela é uma matriz de 39 linhas e 39 colunas. Então repara que o negócio às vezes é pesado. Os títulos das linhas e colunas são 39 parâmetros ou características que podem ser utilizados para formular o problema. Então você tem lá uma listinha de 39 parâmetros, né? A gente chama de parâmetros, que você pode utilizar para formular o problema. E esses parâmetros, eles podem ser os parâmetros que a gente chama de principais do seu problema, né? Então, fala assim, eu preciso desenvolver uma aplicação aqui, eu preciso reduzir o peso da minha aplicação. Então, o peso da aplicação é um parâmetro, certo? Ele é um parâmetro direto, ele é o parâmetro principal que você quer resolver, que você quer diminuir. Só que ele não é o único parâmetro, né? Então, eu tenho outras coisas que influenciam nesse parâmetro. Então, eu posso ter, por exemplo, geometria, né? Comprimentos, áreas, volumes, forma, material, concepção física, todas as coisas que do fim das contas, elas vão ser parâmetros, né, do seu problema. São fatores que influenciam no seu problema. E esses fatores, eles têm que ser contabilizados também. Então, desses 39 parâmetros, eu não tenho, se eu quero, por exemplo, reduzir o peso da aplicação, eu não tenho que olhar só para o peso. Eu tenho que olhar para o peso, eu tenho que olhar para a geometria, porque isso influencia, eu tenho que olhar para o material, porque isso influencia, eu tenho que olhar para, sei lá, uma outra concepção técnica, porque ela influencia. Então, eu tenho que listar todos os parâmetros que são parâmetros ou finais ou parâmetros de influência, e eu tenho que depois fazer uma correlação entre esses parâmetros aí, né? Eu tenho que basicamente conflitar esses parâmetros. E aí que entra algo também interessante dessa teoria aqui, dessa parte dessa teoria, vamos dizer assim. Formular um problema baseado em contradições técnicas significa que, para dois parâmetros A e B, eu desejo uma melhoria em A sem que se cause um detrimento em B. Tá? E isso são as contradições técnicas, e isso é algo importante, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma aplicação e eu preciso aumentar o volume dessa aplicação sem aumentar a massa. Como que eu faço? Certo? Então aí eu vou precisar resolver um problema que tem uma contradição. Qual que é a contradição? Aumentar volume sem aumentar massa. É uma contradição muito direta, né? A gente sabe que para aumentar o volume, se eu só aumentar as dimensões, eu vou invariavelmente aumentar a massa, né? E eu não quero aumentar essa massa, eu quero manter ou talvez até diminuir. Então eu preciso pensar nessa contradição para poder resolver o meu problema. Vou usar outro material? Pode ser, já é uma forma. Vou usar geometria? Pode ser, já é uma forma. Enfim, várias coisas que você pode fazer aí para você melhorar uma característica sem piorar a outra característica. Quando a gente for entrar nos aspectos aqui do TRIZ, vocês vão ver que isso é muito comum. Que quando você encontra um problema, que você tente basicamente melhorar uma característica sem mexer muito na outra, né? E é daí que vão surgir as inovações. Então eu devo levar em consideração aqui que essa matriz ela foi desenvolvida com base na análise de muitos problemas de diferentes áreas. Por isso ela pode ser utilizada não no sentido literal, mas na forma de analogias, o que expande seu campo de utilização. Então, até isso que torna esse método, não vou dizer universal, mas talvez um pouco mais universal. Justamente esse fato de você poder utilizar analogias. Quer dizer, às vezes eu quero resolver um problema e é um problema, por exemplo, é um problema de um software. Provavelmente, quando eles começaram a desenvolver esse método, lá em 1950, não se pensava tanto em software, né? Já deveria ter alguém pensando em software, mas não se pensava tanto assim, né? Não era algo corriqueiro, né? Não era que nem hoje que todo mundo tem computador, celular, toda casa tem essas coisas e tal. Não era, né? Então, a forma de abordar problemas e o tipo de problemas que existia era diferente, né? A gente tem que contar que, pelo menos de 1980, que foi a última década onde teve atualizações do TRIZ para cá, houve uma evolução tecnológica significativa,
E os problemas, eles vão mudando conforme a tecnologia muda. Então você pode utilizar essa matriz de parâmetros aí como uma analogia. Por exemplo, se eu estiver falando de software, né, vai ter uma hora lá que a gente vai falar de massa, de peso da aplicação. Pô, peso, mas software não tem peso. Mas você pode fazer uma analogia e pensar no peso no sentido de memória, por exemplo, né? Quanta memória ele ocupa. Pô, beleza, isso daí é peso, mas seria uma analogia de peso. Então, você pode utilizar essa matriz de parâmetros sim como analogias, e essas analogias elas vão te ajudar muito na aplicação de diversos problemas aí. Ela também, aqui essa matriz de contradições técnicas, ela também pode ser utilizada como um ponto de partida para um brainstorming, né? A gente pode completar um conjunto de soluções pré-concebido e depois eliminar soluções desse novo conjunto. Então, quando você analisar essa matriz de contradições técnicas, você invariavelmente vai começar a gerar novas soluções para o problema. Talvez esse é um dos motivos pelos quais esse método TRIZ ele é difundido, né? Porque você cria uma dinâmica aqui onde você é forçado a gerar inovação, né? E você tem muitas sugestões no sentido da inovação, né? Coisas que te ajudam a pensar em coisas diferentes. Então, no próximo slide aqui, eu coloquei essa frase nesse slide aqui só para a gente não perder espaço do próximo, porque precisa de espaço. Então, no próximo slide, a gente vai ter uma lista com os 39 parâmetros para as linhas e colunas da matriz de contradições técnicas. Então, vamos lá. Essa aqui é só a lista de 39 parâmetros. Você tem que utilizar todos os 39 como nomes de linhas e nomes de colunas e depois correlacionar. Mas vamos lá. Olha só. Esses são os parâmetros. Essa daqui é a tabela de parâmetros. Então, os parâmetros eles podem ser... Vocês vão ver que essa lista aqui ela tem um pouco mais de lógica. Mas vamos lá. Os parâmetros. Peso de um objeto móvel. Peso de um objeto estacionário. Comprimento de um objeto móvel. Comprimento de um objeto estacionário. Área de um objeto móvel. A área de um objeto estacionário. Volume de um objeto móvel. Volume de um objeto estacionário. Beleza. Depois a gente tem velocidade, força, tensão ou pressão, forma, estabilidade na composição do objeto, resistência mecânica, duração da ação de um objeto móvel, duração da ação de um objeto estacionário. Repara que esse negócio de objeto móvel e estacionário vira e mexe aparece. Temperatura, iluminação, energia utilizada por objeto móvel, energia utilizada por objeto estacionário, potência, perda de energia, perda de substância, perda de informação, perda de tempo, quantidade de substância, confiabilidade, precisão da medição, precisão de construção, fatores de risco que afetam o objeto, fatores de risco do próprio objeto, facilidade de manufatura, facilidade de operação, facilidade de reparo, adaptabilidade ou versatilidade, complexidade do objeto, complexidade do controle, extensão da automação e produtividade. Beleza. Então esses são os 39 parâmetros que eles levantaram aqui na metodologia do TRIZ. E de novo, bem como a matriz de princípios de inovação, que é essa daqui, ó, a matriz de parâmetros também possui uma numeração e essa numeração também é padronizada. Então eu não posso colocar as coisas em qualquer ordem aqui, né? A numeração ela existe para que a gente possa correlacionar as tabelas. Então, o que acontece? Para um dado problema, a gente tem que primeiro selecionar parâmetros dessa lista de 39 que sejam parâmetros de influência no problema em estudo. Depois, realizar o cruzamento desses parâmetros para a criação e análise de contradições técnicas. Depois, para cada cruzamento, o TRIZ listará princípios de inovação da lista de 40 princípios que podem ser utilizados para resolver o problema. Deve-se primeiramente obter os princípios corretos. Após a obtenção dos princípios, deve-se propor soluções
utilizando essa lista de princípios. A lista de princípios para cada contradição técnica pode ser obtida na internet. A gente tem um exemplo nesse site aqui que eu vou entrar agora com vocês. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui uma pagininha bem simples, tem até um... Deixa eu ver aqui o que é isso. Acho que não é propaganda isso aqui, mas tem um... Sei lá o que é isso aqui. Então um anúncio aí de qualquer forma. Mas o que acontece? Ó? Ele até fala assim, ó. Para o TRIZ, os sistemas evoluem idealmente através de sobrepor ou vencer aqui contradições. A matriz do TRIZ reúne 40 princípios conhecidos, soluções conhecidas, capazes de sobrepor essas contradições. Aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, ó. Você precisa de um objeto estático que esse objeto estático seja mais longo sem que ele se torne mais pesado. Isso é uma contradição. Procure através da matriz ou utilize a matriz iterativa para descobrir possíveis caminhos para a solução. E aqui esses possíveis caminhos para a solução são os princípios, né? Deixa eu ver aqui, eu nem tinha visto que tinha um menu aqui. Olha só, tem um menu aqui onde você consegue olhar para os 40 princípios, né? Então você tem aqui os princípios todos com a numeração igualzinho eu coloquei lá para vocês, né? A simetria, o merge aqui, universalidade, a matrusca lá, antipeso, enfim, eles estão todos aqui, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês, eu nem tinha visto que tinha aquele menu lá. Vou voltar aqui. Aqui o que vai acontecer? Ó? Você vai escolher dois parâmetros daquela lista de 39 parâmetros, ou você vai escolhê-los 2 a 2 e você vai ver se tem conflito entre esses parâmetros. E aí você vai inserir o conflito aqui. Eu vou clicar em dois quaisquer aqui, ó, estabilidade do objeto e temperatura, sei lá, beleza. E olha só que interessante. Isso aqui vem da própria metodologia, né? Então a matriz do TRIZ, ela propõe os seguintes princípios para resolver essa contradição. Então ele fala aqui, ó, mudança de parâmetros, e aí ele dá alguns exemplos aqui, ó, mudança no estado físico do parâmetro, mudança da concentração e consistência, mudança do grau de flexibilidade, mudança de temperatura. Aí depois ele fala de segmentação, dividir um objeto em partes independentes, fazer um objeto fácil de desmontar, aumentar o grau de fragmentação ou segmentação. E aqui ele fala também de mudanças de cor. Então, mude a cor de um objeto ou do seu ambiente externo. Aí ele fala aqui, ó, use luzes seguras em um ambiente, uma sala escura fotográfica aqui para revelar filme, coisas assim. Use a transparência de um objeto ou o seu ambiente externo. Então, use fotolitografia para mudar... transformar um material transparente em um material sólido para processamento de semicondutores, enfim. Similarmente, mude a máscara do material de transparente para opaca para processamento em silkscreen, coisas assim. Então, a gente tem algumas coisas aqui alguns princípios que vão tentar resolver o seu problema. Lógico que se você não tem um problema em mãos, fica difícil a gente só colocar duas coisas aqui e tentar contextualizar, né? É aquilo que eu falei, você precisa pegar isso aqui e contextualizar no seu problema. E aqui ele falava o seguinte, ó, esse objeto aqui, essa característica aqui era a característica para você melhorar, e essa daqui era a que você queria manter. Então eu estou usando o 3 e o 17.
Se eu mudar para 17 e 13 aqui, ó, vão aparecer exatamente os mesmos princípios. Né? Aqui eles só mudaram de ordem, mas apareceram os mesmos princípios. Aí até esse ponto eu não sei se podem aparecer princípios diferentes ou não. Eu imagino que sim, mas eu não sei. Tá? Precisa estudar melhor isso daí. Mas tem algumas coisas interessantes aqui desse método também. Por exemplo, ó, nem todas as contradições técnicas possuem soluções propostas. Né? Aí um exemplo, o número 6, que é a área do objeto estacionário, com o número 9, velocidade. Né? E até imagino o porquê. Então, se você colocar 6 aqui com 9, o que vai acontecer? Ele fala assim, ó, essa contradição não possui solução proposta pelos princípios do tris. Né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que, repara, também faz algum sentido, né? Se a gente está falando da área de um objeto estacionário e eu quero conflitar isso aqui com velocidade, o seu objeto estacionário não tem velocidade. Então, talvez por isso que não haja soluções propostas para essa contradição. E aí o que acontece? Normalmente um problema que você encontrar, ele não vai ser composto só por uma contradição. Ele pode ser composto por várias contradições. Né? E aí se você não encontrar soluções para uma contradição específica, qual que é a dica aqui? Olhe para outras contradições. Né? Você não precisa que todas as contradições apontem na mesma direção ou que todas te deem soluções. Pode ser que uma dá, a outra não dá. E aí você vai tentando criar soluções a partir disso daqui. Ó. A gente tem pouco tempo para terminar a aula, então eu vou começar um exemplo aqui com vocês, mas aí na próxima aula a gente continua. Que é essa daqui, ó. Né? Verdade? Aqui, ó. Estávamos aqui. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, o vidro elétrico do Ford Taurus. Né? Eu falei para vocês desse exemplo aqui lá no comecinho do semestre, onde a gente tinha um problema no qual você tinha lá o vidro elétrico do carro, né? Na época lá era o Ford Taurus. Então, o que acontecia? Você tinha uma porta, essa porta... o vidro elétrico ele era muito lento, ele demorava muito para subir, certo? E aí você tinha uma porta, essa porta, se você trocasse o motor do vidro elétrico para subir, se você colocasse um motor mais potente, a porta ficava muito pesada. E aí você tinha uma reclamação de peso na porta. E aí se você colocasse um vidro elétrico, um motor mais leve, o vidro elétrico ficava lento. E aí você tinha a reclamação de que o vidro elétrico era lento. Então, como que a gente pode estudar isso daqui, essa questão do vidro elétrico aqui, ó? A gente primeiro tem que olhar para a matriz de parâmetros do tris para ver que parâmetros que a gente tem que vão ser influentes no nosso problema. Então, vou pegar um bloco de notas aqui, só para a gente anotar. E a gente vai dar uma olhada em alguns parâmetros. Então, ó, vou colocar aqui assim. Beleza. Então, ó, peso de um objeto móvel. Beleza, a gente já temos esse parâmetro aí como algo influente, porque a porta é um objeto móvel e a gente tem problema com ela. Peso de um objeto estacionário, não. Comprimento de objeto móvel estacionário, não. Área também não. Volume também não. Velocidade, sim. Velocidade do objeto estacionário é um parâmetro de influência, né? Aliás, velocidade é um parâmetro de influência porque no nosso caso aqui é a velocidade do vidro. Repara como eu relacionar velocidade aqui à velocidade do vidro já é uma contextualização desses termos, né? Beleza. Depois, força. Força também é um parâmetro de influência porque se a porta fica pesada, a pessoa precisa fazer mais força para empurrar a porta. Então, isso pode ser um parâmetro de influência. Tensão ou pressão? Não. Forma? Não. Estabilidade da composição do objeto? Não. Resistência mecânica? Não. Duração da ação de um objeto móvel? Isso aqui pode ser também, né?
Por quê? Porque você, no caso aqui, você tem um vidro que estava demorando muito para fechar. Duração da ação de objeto estacionário, não. Temperatura, não. Iluminação, não. Energia utilizada, não. Potência, não. Perda de energia, não. Perda de substância, não. Perda de informação, não. Perda de tempo. Perda de tempo também pode ser um parâmetro de influência, porque a pessoa, né, a reclamação é que você ficava muito tempo para subir o vidro lá, então isso é um parâmetro de influência para nós. Quantidade de substância, não. Confiabilidade, não. Precisão da medição, não. Precisão de construção, não. Fatores de risco que afetam o objeto, não. Fatores de risco do próprio objeto, não. Facilidade de manufatura, também não. Facilidade de operação, eu não vou colocar como uma contradição técnica aqui, ou como um parâmetro aqui, na verdade, porque a facilidade de operação ela vem da solução, né, que a gente já sabe que o problema teve, que foi você fazer o botão de um toque lá, né, em vez de você mexer no coisa, utilizar a chave lá apertando, pressionando o tempo todo. Então, o que eu vou fazer? Essa facilidade de operação aqui eu não vou colocar em questão, porque ela não seria enxergada como um parâmetro do problema inicial, tá? Lógico que talvez uma pessoa iluminada aí pudesse ler isso aqui e falar, pô, então eu já sei, então eu vou botar um botão que funciona diferente, que teria resolvido o problema. Mas aqui eu vou partir do princípio que a gente não pensou nisso. Facilidade de reparo também não é questão. Adaptabilidade ou versatilidade também não. Complexidade do objeto também não. Complexidade do controle também não. Extensão da automação também não. E produtividade também não. Então, nesse problema aqui, a gente encontrou 5 parâmetros, certo? E desses 5 parâmetros aqui, eu preciso agora fazer a combinação deles. Então, eu vou diminuir isso aqui, jogar isso aqui para cá e deixar isso aqui. Eu preciso fazer a combinação desses 5 parâmetros aqui para que eu possa encontrar soluções, para ver se eu tenho soluções disponíveis aqui. Ó. Então vamos combinar primeiro o 1 com o 9. Só para a gente ver. Ó. O 9 já está aqui embaixo, aqui, beleza. E aí ele dá quatro soluções aqui. Nem todas precisam necessariamente ser boas, tá, pessoal? Tem coisa que pode ser não boa. Então aqui, ó, primeira, princípio 2, taking out, vamos ver. Separe uma parte que interfira ou uma propriedade que interfira no seu objeto. Ou isole a única parte necessária ou propriedade de um objeto. Aí ele dá exemplos aqui, ó. Localize um compressor barulhento fora do edifício onde o ar comprimido seja usado. Utilize fibra ótica ou luz ou tubo de luz aqui para separar a luz quente do local onde a luz é aplicada. Também não parece ser muito o que a gente precisa. Utilize o som de um cão latindo sem o cão para alarme antifurto. Também esquisito isso aqui, né? Não trouxe nada muito interessante. Vamos ver aqui. Antipeso. Aí ele fala assim, para compensar pelo peso de um objeto, misture esse objeto com outros objetos que promovem sustentação, né? Então aqui, ó, injete espuma em um conjunto aqui de toras para fazê-las flutuar mais facilmente. Use balões de hélio para suportar placas de propagandas. Aqui já é algo... isso aqui não vai ajudar a gente porque aqui nos parâmetros a gente não tem massa, a gente tem peso do objeto móvel. E aqui na porta, o importante não é o peso, é a massa dela, né? Porque você vai empurrar essa porta. Então, aqui não ajudou muito esse antipeso aqui, mas vamos lá. Para compensar pelo peso de um objeto, faça-o interagir com o ambiente. Utilize aerodinâmica, hidrodinâmica, flutuação e outras forças. Aqui já parece algo interessante, né? Então ele fala que, por exemplo, a asa de um avião ela reduz a densidade do ar por cima da asa. Isso faz e aumenta a densidade do ar embaixo da asa para criar sustentação.
Isso também demonstra o princípio 4, que é a simetria, lá do tris. Depois, tiras de vórtices ajudam a melhorar a sustentação em aeronaves. Ou hidrofoils ajudam a levantar navios da água, fazendo com que se reduza o arrasto. Beleza, aqui é uma solução interessante porque até não havia parado para pensar nisso, mas ele fala assim que para compensar o peso de um objeto você pode fazê-lo interagir com o ambiente. Lógico que fazer a porta aerodinâmica não vai fazer com que ela feche mais rápido ou com menos esforço, vamos dizer assim. Mas o que você poderia fazer, por exemplo, para compensar esse peso da porta, seria você ter um motorzinho auxiliar ali para poder abrir ou fechar a porta. Seria uma solução, né? Então você colocaria um motor elétrico mais pesado ali para abrir e fechar o vidro mais rápido, mas você também colocaria um auxílio na porta, algum tipo de auxílio para que a pessoa não tivesse que fazer força para abrir ou fechar a porta. Poderia ser uma solução, né? Não a melhor, mas poderia ser uma solução. Depois aqui, ó, dinâmica. Permita ou projete as características de um objeto, ambiente externo ou realize uma mudança para que seja ótima ou para encontrar uma condição ótima de operação, né? Então, beleza. Aqui não fez muito sentido. Divida um objeto em partes capazes de movimento relativo com relação ao outro. Aqui também não, né? Tornar algo dobrável, sei lá. Se um objeto ou processo for rígido ou inflexível, faça ou movível ou adaptável. Também aqui não ajudou muito. E aqui, oxidantes fortes também está meio fora do contexto, né? A gente não vai oxidar nada para abrir ou fechar um vidro, então, beleza. Tivemos alguma coisinha aqui, mas não ajudou muito. Vamos tentar correlacionar outras duas, por exemplo. Vamos correlacionar velocidade e força, por exemplo. Então, vamos colocar aqui velocidade e força. Aqui, ó, tem várias outras soluções aqui, né? Aqui acabou dando tempo nosso já de aula, pessoal, então na próxima aula a gente continua com esses exemplos aqui, só para vocês entenderem como isso aqui funciona, e aí a gente vai fazer uns exemplos mais legais, depois a gente avança no tris aí. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.